Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Amém? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você. Amém. Irmãos, Lucas 2, versículo 39 e 40. Confira comigo aí, por favor. Diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram à sua própria cidade. Repitam comigo: Nazaré da Galileia. Até aí. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Estamos falando de quem aqui? De Jesus. Estamos falando do crescimento proeminente e extraordinário de Jesus. Agora os versículos 51 e 52. Perceba comigo também, por favor. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Estes textos, eles são paralelos a mais dois. Existem dois textos muito parecidos com esse. Lucas 1:80, quando diz sobre João Batista, que João Batista cresceu, viveu e cresceu no deserto, e também se fortalecia no Espírito. Esse texto também que lemos sobre Jesus, ele é paralelo a um texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, que diz que Samuel também crescia e se fortalecia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O que eu quero dizer é simples. A Bíblia fala sobre homens e também mulheres que cresceram de uma forma maravilhosa. Crescimento físico e crescimento espiritual. Deus nos colocou na terra com o propósito de evoluirmos com o tempo. Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para crescer fisicamente e também espiritualmente. Nós não podemos viver esse tempo tão curto e passageiro na terra da mesma forma sempre. Assim como uma criança nasce e os seus pais esperam que essa criança venha crescer, ela vai mamar, ser amamentada, ela vai aprender a falar, vai aprender a engatear, vai aprender a andar, vai aprender a correr, e os pais pensam: opa, meus filhos estão crescendo naturalmente. Escute bem. A Bíblia fala de dois nascimentos. O nascimento humano, quando você e eu nascemos do ventre da mãe. Nossos pais esperávamos que viéssemos crescer gradativamente. E crescemos? Sim, crescemos. Mamamos, engateamos, falamos, andamos, corremos, aprendemos a ler e a escrever. Glória a Deus. No plano humano está dando certo. Mas a Bíblia fala de um segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. Quando este segundo nascimento acontece? Quando você abre o seu coração e confessa com tua boca que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. Esse é o nascimento espiritual. A Bíblia chama isso de nascer de novo, nascer do Espírito. E quando você nasce espiritualmente,
naquele dia que você levantou a mão e recebeu Jesus, deixa eu te informar. Assim como seus pais naturais queriam que você crescesse naturalmente, de forma saudável, Deus também espera que você cresça espiritualmente de forma saudável. Nós não podemos ser o mesmo homem e a mesma mulher daquele dia que levantamos a mão e recebemos Jesus. Deus espera que eu e você venhamos crescer. Deus espera isso. Escute bem. Muitos homens na terra, eles cresceram em sabedoria humana. Muitos homens na terra foram referências, brilharam no território das suas inteligências. Confira comigo. Sócrates questionou o mundo. Platão investigou as relações sociopolíticas. Hipócrates tornou-se pai da medicina. Confúcio filosofou sobre a brandura. Sakyamuni fundou o budismo. Maomé, o grande líder do islamismo. Agostinho de Hipona, o proeminente teólogo. Existem tantos outros homens e também mulheres que eles cresceram no território da sua inteligência humana. Eles marcaram uma geração. Mas a pergunta é: quem é Jesus? Falamos de homens totalmente humanos, seres humanos comuns como eu e você. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos os homens que eu citei, eles cresceram no conhecimento humano. Todos os homens que eu citei, por que eles cresceram, pastor? Porque eles acreditavam em algo. Esses homens defenderam aquilo que eles acreditavam e por isso cresceram. Filósofos, cientistas, teóricos, cresceram. E nós só passamos a crescer de verdade naquilo que nós acreditamos de verdade. Você só mergulha naquilo que você acredita. Você só se aprofunda naquilo que você acredita. Falamos do conhecimento, estamos falando do crescimento de Jesus, certo? E quem é Jesus? A Bíblia fala quem é Jesus, mas eu quero citar aqui 3 homens que falaram sobre Jesus na Bíblia Sagrada. Presta atenção. Pedro, o homem sanguíneo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus 16:16. Tomé, o homem que duvidava, chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. João 20:27. Paulo, o homem que perseguia, que matava cristãos, exclamou: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus. Filipenses 2:5. O que estes homens falaram? Eles disseram que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Porque estes homens viveram e morreram por Cristo? Porque eles aprenderam a crescer na vida espiritual. Nós nunca investiremos a vida naquilo que nós não acreditamos. Eu posso repetir. Nós nunca investiremos nada na vida naquilo que nós não acreditamos. Você só investe 1h30 da sua quarta-feira, sair da sua casa para um lugar de adoração ao Senhor, é porque você acredita em algo. Só compramos comida porque acreditamos que a comida vai suprir nossas necessidades fisiológicas. Só vestimos porque acreditamos que a roupa vai cobrir nosso corpo. Nós só investimos naquilo que acreditamos. Graças a Deus você está aqui. Porque isso quer dizer que você está investindo o seu tempo naquilo que é eterno, naquilo que é precioso, naquilo que nos leva para uma eternidade com Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Irmãos amados, estamos diante de um texto, ou de alguns textos que nós lemos, Lucas capítulo 2. Olha só, Jesus, ele em todos os aspectos, ele é o nosso maior modelo de crescimento. Em todos os aspectos. Eu falei de vários modelos de homens que acreditavam em alguma coisa. Eles servem para quê? Servem. Nós conseguimos aprender alguma coisa com as frases filosóficas de Platão, Sócrates. Dá para aprender sim. Dá para refletir. Mas nós estamos diante da igreja de Jesus. Ela está diante do próprio Deus. Se dá para aprender com seres humanos, será que dá para aprender com Deus? O que eu quero te informar hoje é exatamente isso. Jesus é o nosso maior modelo de crescimento. Jesus é o nosso maior modelo de crescimento. Como eu tenho certeza disso? Eu posso afirmar a primeira coisa para você. Por que Jesus é o nosso maior modelo de crescimento? Porque o crescimento de Jesus é incomparável. Diga assim comigo: o crescimento de Jesus foi, é e sempre será incomparável. Incomparável quer dizer que é um crescimento singular. Um crescimento que não tem como você comparar. Ele é um crescimento totalmente único. Eu te explico por quê. Pois Jesus, sendo Deus, escute bem, ele desceu à terra para se tornar um como nós. Ele sendo Deus, ele desceu. Diga assim: Jesus, sendo Deus, desceu. Confira comigo aí, por favor, o versículo 39. Primeiramente, o versículo 39. Vamos dar uma recapitulada. Depois do versículo 51. O 39 diz assim, ó: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Lucas está falando o seguinte: Jesus foi apresentado no templo com 40 dias de nascido. Os pais levaram ele lá, apresentaram a oferta que era exigida pela lei. E quando acaba toda a cerimônia, diz a Bíblia que os pais, Maria, José, voltam para onde? Diga comigo: Nazaré. E lá em Nazaré, está escrito aí, lá em Nazaré, versículo 40, o menino crescia. Pastor, o que isso quer dizer? Meu filho, é muito simples. Jesus, mesmo sendo Deus, ele desceu dos céus para viver na terra, entre os homens. E sabe onde ele nasceu? Em Belém. Você sabe em que lugar? Na manjedoura entre os animais. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele passou a infância em Nazaré. Nazaré tem muita coisa para dizer. Nazaré no tempo de Jesus era desprezível. Por isso Natanael disse o seguinte: Natanael disse o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém esperava nada de Nazaré, quanto mais Deus. Quem está aqui? Ninguém esperava nada de Nazaré, quanto mais um Deus. Vamos trazer para aqui, para o hoje. Talvez ninguém espere nada da sua família. Talvez ninguém espere nada do seu bairro, criminalizado, periferia. Talvez ninguém espere nada nem de você, quanto mais a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que de Nazaré, lá em Nazaré, Jesus, mesmo menino, bebê, criança, diga comigo, ele crescia. Levante suas mãos. Não importa a Nazaré que você esteja vivendo. Talvez o lugar desprezível para você seja sua vida familiar. Talvez o lugar que ninguém acredita nada seja o seu lugar de trabalho. Talvez o lugar mais desprezível da sua vida seja sua área emocional.
Talvez o lugar mais desprezível da sua vida seja a sua área financeira. Talvez seja a sua crise com os seus pais. Talvez seja a sua crise existencial. Mas escute bem, mesmo em Nazaré pode sair coisa boa. Mesmo de Nazaré pode levantar filhos de Deus, princesas e príncipes de Deus. Deus vai te levantar em sua casa, em seu trabalho. Deus vai te levantar, não importa a Nazaré que você esteja enfrentando. É tempo de crescer para a glória de Cristo. Amém! Aleluia! Ele cresceu em Nazaré, gente. Ele cresceu em Nazaré. Qual o bairro que você mora mesmo? Eu sou de Nova Carapina aí. Eu falo com o maior prazer, meu irmão. Eu sou daqui. E nasci na Bahia, Barra de Caravelas. Não é cidade nem município. É povoado, aldeia. De lá. 4.000 pessoas. No meu tempo devia ter 2.000 pessoas. Estou pregando para você. Deus é capaz de tirar homens e mulheres para servirem a Ele, mesmo das Nazarés da vida. Você pode crescer em Nazaré. Você pode crescer em Nazaré. Jesus cresceu. E o maior modelo é incomparável. O modelo de Jesus de crescimento é incomparável por quê? Porque mesmo sendo Deus, Ele se submeteu ao processo de crescimento. Os homens precisam, eu falei de quem? Sócrates, Platão, eu falei de Agostinho de Hipona, eu falei de vários líderes de religiões diferentes, Maomé. Mas todos eles, para aprenderem o que aprendeu, alguém teve que ensinar. Porque homens não aprendem sozinhos, homens aprendem com outros homens. Certo? Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Jesus não precisava se submeter ao treinamento de crescimento para nada. Jesus não precisava passar pelo processo de crescimento que nós passamos. Mas Ele, repitam comigo, mesmo sendo Deus, se submeteu ao processo do crescimento. Se Jesus, não precisando, se submete ao processo do crescimento, por que nós queremos pular de fase? Até o videogame te ensina, se você perder, game over, volta do começo. Às vezes você está caminhando e você erra, você não para consertar. Esse é o problema. Todo ser humano precisa aprender a submeter-se ao processo do crescimento, irmãos. O crescimento para nós vai nos levar a cometer alguns erros. Quando nós crescemos errando. Porque o erro também faz parte do crescimento. O seu filho, às vezes, quando criança, erra com você sem perceber, mas erra. Deixa ele ser filho? Não, porque você sabe que faz parte do crescimento. Jesus é o maior modelo de crescimento, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele se submete ao processo do crescimento. Primeiro, Ele se submeteu ao processo do crescimento natural. Se você conferir aí, o versículo 40 diz assim: o menino crescia. O versículo 52 diz assim: Jesus ia crescendo, e diz, em estatura. Esta palavra estatura quer dizer em tamanho, em maturidade, é a chave para o discipulado autêntico. O Senhor exige que os seus discípulos cresçam conforme o tempo. Jesus cresceu naturalmente como homem. Jesus cresceu naturalmente como ser humano. E Ele nos leva e nos chama a crescer da mesma forma. A partir de hoje,
nós temos um desafio em nossas mãos: crescer como Jesus cresceu. A partir de hoje, eu e você precisamos melhorar sobre o crescimento espiritual humano. É necessário melhorar. O apóstolo Pedro, na última carta que escreveu, no último capítulo e no último versículo, Pedro deixa uma palavrinha bem simples. Pedro andou com quem? Com Jesus. Ele deveria copiar o modelo de Jesus. Então, Pedro, na última carta, no último capítulo e no último versículo, põe aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro ratifica aquilo que eu estou pregando há um tempão. Pedro nos recobra, nos ensina, relembra a fazer algo que não podemos esquecer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Encontre aí, vamos conferir junto. Olha o conselho do apóstolo Pedro, prestem atenção. Jesus já havia subido aos céus tinha um bom tempo. Pedro está escrevendo para os seus discípulos agora. E vamos conferir o que ele ensinou à igreja que ele era pastor. Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas fala do crescimento de Jesus. Pedro fala o seguinte: eu já aprendi, eu vi, eu ouvi, eu agora já sei. Esse crescimento e esse conhecimento precisa ser em Cristo Jesus. O que Pedro estava falando, a partir do momento que eu me converto, o maior modelo de crescimento é Jesus. Tá difícil desembuchar o nome dele, gente. É o nome sobre todo nome. É esse o nome poderoso. Presta atenção, irmãos. A gente mira em tanta gente. A gente põe lá, eu queria ser igual a fulano. Pedro disse: a gente precisa ser igual a Jesus. Já falei sobre isso. A gente consegue destrinchar o jornal, revistas, série, maratonar série na Netflix, 12 séries. Tem gente assistindo Lúcifer e diz: eu acho que o diabo é bonzinho. Porque as pessoas mergulham na verdade que acreditam. Pedro falou bem assim: olha, cresçam, porém, na graça, favor imerecido de Deus e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe o que Pedro estava falando? Eu estou fechando aqui. Esse momento aqui, os irmãos estavam confusos, perguntando: quando Jesus vai vir? Quando será o dia da vinda do Senhor? E alguns estavam dando problema, dizendo: eu acho que está demorando, ele nunca mais vai voltar. Aí Pedro falou bem assim: sabe que vocês precisam crescer? Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e agora Salvador Jesus Cristo. Tem gente querendo conhecer a vida de Satanás. Tem gente que quer conhecer a vida de todo mundo. Eu quero saber quem foi o filósofo tal. Eu quero saber quem foi o teórico tal. Eu quero saber quem foi o doutor de tal. Pedro disse assim: por que você não procura saber quem foi Jesus? Precisamos só de algo para conhecer Jesus. Aqui. De graça.